capítulo 15 é meio comprido. O que acontece no capítulo 15, você vê, né? Nós estamos falando da propagação da restauração do reino, e no final do 14, na verdade, o 13 e o 14 constituem a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé de Antioquia da Síria, ok? Paulo, Barnabé e João Marcos fizeram a primeira viagem missionária, só que João Marcos voltou quando eles entraram na Ásia Menor, certo? Então, assim que eles entraram na Ásia Menor, da ilha de Chipre, aí João Marcos regressou para Jerusalém, Paulo e Barnabé continuaram, e Paulo fizeram o trabalho, foi concentrado mais naquela região ali da Galácia, o que nós chamamos de Galácia Baixa, né? Da Baixa Galácia, na verdade. Eu acho que andei falando Galácia Menor, mas não é menor, é a Baixa Galácia. A parte sul da Galácia, onde tem Listra, Icônio, Debe, e nós sabemos que ali Timóteo, a avó dele, a mãe dele, a família eram de Listra, né? Listra. Não é mencionado aqui que Timóteo foi batizado, porque não, né, eu acho que não sei por que Lucas não mencionou isso, porque, na verdade, eu creio que Timóteo foi batizado, provavelmente, é uma possibilidade que Timóteo foi batizado por Paulo nessa primeira viagem missionária, ok? É uma grande possibilidade disso. Aí eles regressam para Antioquia da Síria, e lá em Antioquia da Síria eles permaneceram, no versículo 28 do 14, não pouco tempo com os discípulos. Agora, olha só, alguns indivíduos que desceram da Judéia para Antioquia da Síria. Novamente, quando você sai de Jerusalém, você desce, quando você vai para Jerusalém, você sobe, por causa da altura da cidade, ok? Então, não tem nada a ver com norte e sul, leste e oeste. Tem a ver com altura, altitude, né? Alguns indivíduos que desceram da Judéia, você vê, foram da Judéia para Antioquia da Síria. Você acredita? Eu não lembro quantos quilômetros são aí, alguém deve ter visto isso já e me falado, mas eu não lembro. A hora que eu ficar sabendo de novo, eu vou acabar marcando aqui. Mas não faz diferença. Eles afirmaram lá em Antioquia da Síria, versículo 1, se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Interessante, né? Na verdade, o que é que eles queriam? Eles achavam que a circuncisão era necessária para a salvação. E, nesse caso, os cristãos gentios se tornariam prosélitos da lei de Moisés. Eles entrariam na lei de Moisés. Ok? Eles fariam parte da lei de Moisés. A gente vê muito disso, nós já falamos isso lá em Colossenses, né? Não sei, mas depois eu falo mais sobre isso. Tendo havido, versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Aí eles chegaram em Jerusalém, certo? O versículo 4, ok?
Tendo eles chegado a Jerusalém, versículo 4, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Interessante, fariseus que se tornaram cristãos e dizendo que era necessário circuncidar os gentios e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Porque a gente nota aqui o seguinte, Paulo e Barnabé e alguns outros de Antioquia da Síria subiram até Jerusalém. No livro de Gálatas, não, arruma um pouco d'água para mim, por favor. No livro de Gálatas, a gente nota que Tito era um deles, né? Tito era um deles. O gentil Tito, que na verdade era cristão. E nós sabemos que ele não foi, vamos dizer assim, não é bem forçado, não aceitaram, ele não, deixa eu ver qual a palavra certa que eu não lembro aqui. Deixa eu ver aqui, a palavra, não é forçado, eu ia falar forçado, mas não é forçado. Constrangido. Deixa eu ver aqui, Tito... Constrangido, hein? Hã? Constrangido. Constrangido, obrigado. Que Tito não foi constrangido a se circuncidar, ok? É claro que não. Mas aqui, alguns dos fariseus que haviam crido, interessante isso, né? Quer dizer, eu não sei se eles se achavam também justificados porque eram circuncidados. Eu creio que, eu não sei. Só sei que eles haviam crido. E eles queriam, então, que os gentios cristãos também fossem circuncidados e que observassem a lei de Moisés. Mas interessante, não parece que são os mesmos que, lá em versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judeia. Aqui no versículo 5, alguns da seita dos fariseus. Não sei se são os mesmos ou não, não parecem ser os mesmos. Mas o problema é o mesmo. Pode ser pessoas diferentes, mas o problema continua sendo o mesmo. Versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Pedro está se referindo a Atos 10, ok? Atos 10, porque receberam o Espírito Santo como a eles, eu creio que é em Atos 10, lá na casa de Cornélio. E ele teve que se defender em Atos 11, ok? Ele está relembrando isso. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então, pela fé em Cristo, o coração foi purificado. Então, se é que é assim, por que ser circuncidado? Entendeu? Não só isso. Em Atos 10 e Atos 11, você não vê que os gentios na casa de Cornélio foram circuncidados. Eu não sei se Cornélio, sendo um prosélito, teria sido circuncidado. Né? Mas não por Pedro, teria sido circuncidado porque era prosélito. Se é que ele era prosélito, eu creio que ele era. Mas nada foi falado de circuncisão lá em Atos 10 e Atos 11. E aqui Pedro está fazendo a mesma menção e está falando nada de circuncisão. Eles foram purificados pela fé. O coração deles foi purificado pela fé. Os corações deles foram purificados pela fé.
Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, que é o quê? A lei de Moisés. O versículo 10 se refere à lei de Moisés. Ok? Muito bem. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, Pedro foi completamente contra a ideia de circuncidar os gentios e que determinar que eles obedecessem à lei de Moisés. Pedro foi completamente contra, e com boa razão, né? Porque ele estava envolvido na conversão dos irmãos da conversão dos gentios lá na casa de Cornélio. Ok? Muito bem. Versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Sinais e prodígios que Paulo e Barnabé fizeram entre os gentios, sem os gentios serem circuncidados. Está claro isso, não? Sem eles seguirem a lei de Moisés. Ok? Sem eles seguirem a lei de Moisés. 13. Depois que eles terminaram, Paulo e Barnabé terminaram de falar, falou Tiago, dizendo, esse Tiago é irmão de Jesus. Todo mundo concorda que é irmão de Jesus. Dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Então, agora, Tiago, quem falou primeiro? Pedro. Esse é o que nós chamamos de concílio de Jerusalém, né? Quem falou primeiro? Pedro. Quem falou... Bem, primeiro houve uma grande discussão lá entre eles. Mas quem falou primeiro? Pedro. Depois quem falou foram Paulo e Barnabé. Depois o quarto a falar foi Tiago, irmão de Jesus. 14. Expôs Simão... Então, 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome, o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde século. Então, Tiago mencionou né, o profeta lá do versículo 16, na verdade, me parece que ele mencionou, foi Amós, né, capítulo 9, versículos 11 e 12. Ok? Tiago fez menção do profeta Amós. Mas estava com o pelinho assim, ó. Agora, no versículo 19, que esse profeta falou dos gentios, certo? Sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, os gentios fariam parte do tabernáculo edificado. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Na verdade, Tiago mencionou, Tiago era judeu da nata, ok? Judeu da nata. E ele está mencionando aqui algumas coisas da lei de Moisés, algumas coisas, nada de circuncisão, nada de guardar sábado. Ele está mencionando algumas coisas aqui
a meu modo de ver, são coisas importantes, sem dúvida alguma, mas são coisas que ofendiam diretamente os judeus, tendo em mente que Moisés era lido todo o sábado na sinagoga, desde tempos antigos. Então, eu entendo o seguinte, eu entendo que Tiago especificou essas coisas que, de fato, ofendiam os judeus claramente, porque Moisés era lido. Me diga uma coisa, e se isso não ofendesse Moisés? E se Moisés não era lido todo o sábado na sinagoga, os gentios podiam fazer isso? Não podiam fazer isso, porque isso aí está implícito nos ensinos de Jesus que não se deve fazer isso. Entendeu? Por exemplo, carne sacrificada a ídolo, nós sabemos que Paulo lidou com esse assunto bastante, certo? Paulo lidou com esse assunto. Que não devia porque ofendia, não devia fazer porque ofendia os judeus. Então, na verdade, mas essas coisas aí claramente ofendiam. Por exemplo, se você vai num país muçulmano, uma mulher cristã vai num país muçulmano, certo? Ela é cristã, ela é justificada por Cristo. Será que ela não deveria usar véu sobre a cabeça? Porque se não usar, vai ofender o pessoal lá. Entendeu? Mas ela é justificada porque ela usou véu? Não, a salvação dela não está no véu, está em Cristo Jesus. Mas o véu ajudaria na vida cristã dela, porque ela não estaria ofendendo ninguém. O mesmo princípio, ao meu modo de ver, tem a ver com o fato que Paulo consentiu na circuncisão de Timóteo, quando chamou Timóteo para fazer parte da equipe missionária dele, porque ofenderia os judeus. A mesma coisa aqui, a meu modo de ver. Faz sentido, não? Ó, tem um dedão amarelo aí, viu? Ou então o menos amarelo. Quer dizer, porque se não entendeu, avisa, porque a gente pode explicar de novo, né? Com outras palavras. Como eu entendo. Eu explico como eu entendo. Ok? Muito bem. Só para fazer um comentário, boa noite, Azemar, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É por isso, então, que alguns das seitas, os fariseus, eles, embora eles haviam crido, mas eles tinham essa discrepância com relação à circuncisão, porque, na verdade, eles creram, mas eles tinham esse princípio muito forte da circuncisão da lei de Moisés. Então, é como deixar, olha, vou aceitar a lei de Cristo, cristã, não, mas eu vou... É como se fosse descaindo a linha devagar, não é? Até eles aceitarem totalmente. É assim que eu entendo. Exatamente. Você vê que a decisão ali não teve nada a ver com circuncisão e nada com guardar a lei de Moisés. Esses pontos foram, vamos dizer assim, salientados, né? Porque eram pontos que realmente ofendiam os judeus. Agora, se um gentio cristão era ou não circuncidado, vamos dizer assim, não era uma coisa evidente. Ninguém ia falar, ó, tira a roupa aí, deixa eu ver se você está circuncidado, entendeu? Mas, por outro lado, comer carne na frente dos outros, relações sexuais ilícitas com relação ao paganismo,
as prostitutas religiosas, etc., com relação a contaminações de ídolos, tudo isso aí era algo muito evidente e que, evidentemente, ofendia os judeus. Então, não é... Eu sou cristão, claro. Se eu for numa sociedade em que todo mundo acha que tomar café é pecado que ofende, eu não vou tomar café, não. Não vou tomar café, não. Porque eu não quero ofender ninguém. Agora, algum dia, no futuro, eles podem entender, peraí, café não manda ninguém para o inferno, não. Então, aí eles podem mudar de atitude. Quando eu voltar para a minha terra, aí eu tomo café. Mas lá com eles eu não tomaria café, não. Para não ofender eles. Já imaginou se proibisse de comer o tambaqui, Enio? Como? Espera aí, tem alguém aqui presencial online fazendo um comentário. Fala aí, Mali. Muitos anos atrás, então, um missionário para a África, numa tribo em que as mulheres, só as prostitutas usavam blusa, o esposo dele não teve prisão. Não lembro se ela fez isso. Não lembro, parece que assim, até ele mostrar que não foi. Não tem certeza. A Mari está mencionando um caso de um missionário há muito tempo atrás, que foi na África, muito tempo atrás, e as mulheres eram topless, com exceção das prostitutas. As prostitutas cobriam os seios, né? E as não prostitutas, não, topless. Aí ela acha que, pelo que ela lembra, ela não tem certeza, não, mas ela lembra que ela escutou essa história muito tempo atrás, de muitos anos lá atrás, e que então o missionário convenceu a mulher dele a ficar topless também. Bem, ela não tem certeza desse ponto. Mas aí, eventualmente foi explicando para as mulheres que não tem nada a ver com na verdade, ficar pura ou não pura, e assim por diante. Então, poderiam usar roupa, vamos dizer assim. Mas, em todos os casos. Alguém falou alguma coisa aí? Enio, Oi. eu estava lembrando... Boa noite, tudo bom? Boa noite. É o Luciano? É, Lene. Fala, agora Lene. eu posso participar. Fala. Eu estava lembrando daquela passagem de 1 Coríntios 9, 22, que Paulo disse que fez para com os fracos, a fim de ganhar alguns, fez de judeus para com judeus, a fim de ganhar alguns. Então, a gente pensando nisso, a gente também pode fazer as coisas para ganhar algumas pessoas para Cristo. É 1 Coríntios 9, 22? É! Deixa eu anotar aqui, porque é uma boa passagem. Sim. É porque ela é sabidinha. Sabidinha. Tem outras passagens também lá em Romanos, etc., né, que Paulo falou assim, beber vinho, comer carne vai ofender, não vou comer carne, então beber vinho enquanto o mundo gira, etc., etc. Há várias passagens. O ponto aqui é que nós não vamos ofender ninguém. Toma uma água aqui. Nós não devemos ofender ninguém, ok? Mas, novamente, é por causa dos judeus. Ok, então essa decisão aí foi aceita. Foi aceita essa decisão aí. Finalmente, depois de muita discussão, depois de Pedro falar, Barnabé falar, Paulo falar, Tiago falar, então se chegou a essa conclusão aí, no versículo 22 diz o seguinte: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, certo? Tendo elegido homens dentre eles. Então, note bem, a reunião ali, no versículo 6, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Ok? É claro que eles eram conhecedores.
Eles que iam examinar a questão. Não ia pôr um irmãozinho ali que acabou de ser batizado ontem, no dia anterior, para fazer parte disso. Agora, uma vez chegada à conclusão, uma conclusão pelos que tinham conhecimento, porque por isso que a questão foi enviada para Jerusalém, porque tinha homens lá qualificados, como diz ali no capítulo 15, versículo versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros, ok? Homens qualificados. Se você tem um problema assim, vamos pegar os homens qualificados. Por isso que os irmãos de Antioquia da Síria enviaram para Jerusalém. Lá tinha apóstolos e presbíteros. Provavelmente, em Antioquia da Síria não tinha nem presbíteros ainda. Provavelmente. Talvez sim, talvez não, mas não tinha apóstolos. Então, enviaram para Jerusalém. Agora, uma vez que foi tomada uma decisão, chegou-se a uma conclusão, versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. Agora, toda a igreja está envolvida, certo? Tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Então, a igreja tomou a decisão de enviar Judas e Silas, juntamente com Paulo e Barnabé, para a Antioquia da Síria, para explicar a decisão. Mas o que eu digo assim, a decisão, a meu modo de ver, não foi tomada por toda a igreja, foi tomada pelos homens qualificados. Agora, a igreja toda enviou, juntamente com os apóstolos e presbíteros, enviou Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, enviou cartas. Então, as cartas foram enviadas em nome da igreja. A igreja enviou cartas. Não foram os presbíteros e os apóstolos, não. A meu dever diz com toda a igreja. Isso, eu acho que isso é muito importante. Entendeu? Porque, na verdade, eu diria o seguinte, que tudo isso foi explicado e todo mundo, a igreja entendeu. A igreja entendeu isso. Pedro, um apóstolo, falou. Judas, o irmão de Jesus, falou. Paulo e Barnabé falaram. Entendeu? E chegou-se a uma conclusão, meu amigo, foi uma conclusão excelente, é claro, correta. Agora, toda a igreja enviou esses dois aí, Judas e Silas, com Paulo e Barnabé, toda a igreja enviou cartas, escrevendo por mão deles. Mão de quem? Silas e Judas. Silas e Judas. Eu acho que foram esses dois que escreveram as cartas. Ok? A meu modo de ver, esses dois escreveram as cartas e eles levaram as cartas. Escrevendo assim, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Tanto os apóstolos como os presbíteros. Porque a decisão foi tomada pelos apóstolos e presbíteros. A igreja toda enviou esses dois aí com a carta. Ok. Então, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, a carta dizendo, né, escrito na carta. Aos irmãos entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabemos que
que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens, enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Barnabé e Paulo, né? Agora, enviamos, portanto, Judas e Silas, que são os homens que foram enviados, versículo 27, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Não só enviaram cartas, como diriam estas coisas também, explicariam. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais por causa da memória de vida das ofensas. Como diz lá, porque o Moisés era lido todos os sábados. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Né? Ok. Então, foi enviadas cartas por mãos de Silas e Judas, certo? Judas e Silas, que, ao meu modo de ver, eles escreveram as cartas também, e levaram as cartas. Mas as cartas foram, vamos dizer assim, determinadas ou ditadas, né, pelos apóstolos e presbíteros. Muito bem. Levaram as cartas para lá, para três regiões, certo? Antioquia, da Síria, Síria de um modo geral, e Cilícia. De onde era Paulo? Da Cilícia, ali ao sudeste da Ásia Menor. Né? Aqui diz um comentário assim: Antioquia era a capital da Síria e da Cilícia, que eram administradas como um só distrito romano. As igrejas na Cilícia foram provavelmente fundadas por Paulo quando ele foi para lá depois de fugir de Jerusalém, em Atos 9. Lembra disso, né? Muito bem. Versículo 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz aos que os enviaram, ou seja, Jerusalém. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Ok? Um ponto para a gente aprender aqui olha o envolvimento de pessoas sábias, pessoas capacitadas na obra do Senhor, né? Por exemplo, nós temos aqui, nessa decisão, nós temos, como eu falei, Pedro, Paulo, Barnabé, Tiago, certo? Que enviaram cartas por meio de 2 profetas, Judas e Silas, que também ensinariam, não só entregariam as cartas, porque para entregar as cartas qualquer um podia ir, mas sendo profeta, eles também explicariam, exortariam, informariam, aconselhariam os irmãos daquelas regiões, ok? Então, olha bem a capacitação desses homens envolvidos, né? Então, quando a gente vai fazer um trabalho desse tipo, tomar uma decisão,
é preciso que tenha pessoas capacitadas envolvidas, né? Senão, meu amigo, a decisão vai ser uma confusão. Muito bem. Versículo 36. Só uma dúvida aqui. Com relação a essa carta, então essa carta ela não era uma carta que seria uma carta para, tipo assim, para uma defesa, não. É uma carta já identificada como, olha, essa carta que é daqui para frente tem que ser vivida em cima do que está escrito nessa carta, para deixar menor dúvida qualquer pessoas que vão questionar o que poderia ser feito ou não. Então, aquela carta já era justamente para, como se fosse assim dali para frente, como se fosse um livro, dizer, ó, daqui, esse aqui tem que ser feito assim, assim, assim. Pronto, acabou. Essas cartas aí, essa carta, né, na verdade, é uma carta só, várias cópias, vamos dizer assim. Essa carta aí era uma carta explicativa. É uma carta que solucionava o problema que existia. Ela solucionou um problema, mas veio exatamente de presbíteros e apóstolos. Não era uma criação de doutrina, nada disso. Basta dizer que no versículo 29, no final do versículo 29, diz assim: dessas coisas fareis bem, se vos guardardes. Você vê, não é doutrina, é um conselho. É um conselho, é uma solução dada a um problema muito grande. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui. Nós estudamos já o livro de Gálatas? Não, né? Não estudamos Gálatas, né? Acho que não. Não. Sei. Mas, em todos os casos, a carta aos Gálatas, a meu modo de ver, eu entendo que a carta de Gálatas mexe com esse problema aqui. Os judaizantes tinham tentado convencer os Gálatas a seguir a lei de Moisés. E Paulo escreveu a carta aos Gálatas. A meu modo de ver, ele escreveu antes dessa reunião aqui, lá de Antioquia da Síria, porque se ele tivesse escrito depois dessa reunião, ele teria mencionado essa decisão aqui. Ele nunca mencionou essa decisão. Então, referenciado. A meu modo de ver, foi escrita exatamente antes dessa reunião, ou seja, antes da segunda viagem missionária de Paulo também. Porque Paulo fez, você vai verificar logo no versículo 36, que Paulo vai partir para uma segunda viagem depois dessa reunião. Ele passou pela Antioquia da Síria, ele passou pela região da Galácia, na segunda viagem, nós vamos verificar isso aí, sem dúvida alguma teria mencionado a carta, mas não mencionou quando escreveu a carta aos Gálatas. Então, a meu modo de ver, Gálatas seria a primeira carta de Paulo. Né? Versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos... Você viu a mensagem? Eu mandei? Eu vi. Não. Não. Você está comendo daí. Aí? Começa o que você começa. Diza? Estão falando comigo aí, não? Não, eu desliguei aqui. Acho que o irmão estava falando com outra pessoa. Ah, ok. Porque eu não estou vendo nada no chat aí. Muito bem. Versículo 36. Alguns dias depois dessa reunião, dessa volta à Antioquia da Síria, né? Depois das explicações de Silas, de Judas, lembra que Silas ficou, Judas voltou para Jerusalém. Então, se passaram vários dias. Né? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por toda a cidade,
nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. E todas essas cidades seriam as cidades de Chipre, da ilha de Chipre, e ali na Ásia Menor, por onde eles passaram, né? Antioquia da Pisídia, Debe, Listra, Icônio, ok? A cidade da primeira viagem missionária. Muito bem. E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos. A João chamado Marcos. Olha, esse é o João Marcos que abandonou eles na primeira viagem. E esse João Marcos era primo de Barnabé. E esse João Marcos era judeu da nata. Judeu da nata. Ok? Eu não sei por que é que ele abandonou Paulo e Barnabé. Eu acho, e como eu já falei para vocês, há duas possibilidades mais consideradas, né? Uma é que ele não aguentou o tranco. Era jovem, não aguentou toda aquela viagem, todo aquele trabalho e acabou indo embora. Uma outra possibilidade é que ele não gostou de Paulo não ter ensinado os gentios a seguir a lei de Moisés, ou seja, a se circuncidar. Agora, eu não sei, porque em Antioquia da Síria, Paulo não fez isso. Mas você lembra quando é que João Marcos foi para Antioquia da Síria? Vocês lembram? Eu vou dizer quando é que quando é que João Marcos foi para Antioquia da Síria. Foi quando Paulo e Barnabé voltaram daquela ajuda econômica que levaram lá em Atos 11. Lá no final do livro, do capítulo 12, versículo 25, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão de levar ajuda aos irmãos pobres da Judeia, de Antioquia da Síria, voltaram de Jerusalém, levando consigo também a João, apelidado Marcos. A João, apelidado Marcos. É o 12:25. Ok? Deixa eu anotar aqui. 12:25. Agora, Paulo, versículo 38, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Não os acompanhando no trabalho. Então, mas 39, houve entre eles tal desavença entre Paulo e Barnabé que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, que era onde eles tinham ido na primeira viagem. Em primeiro lugar, foram para Chipre. E nós sabemos que Barnabé era cipriota, ele era de Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, o profeta Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. É claro que também entregaram as cartas, mas olha só, não sei se você lembra do mapa. O mapa show da fé aí.
lembra, para você ir de Antioquia, vamos lá, se você tiver um mapa, se não tiver, não tem problema, não. Mas para ir de Antioquia da Síria para Chipre, você viaja em direção ao sudoeste. Em direção a sudoeste. Ok? Em direção a sudoeste. Para você ir de Antioquia, da Síria, para a Síria e para a Fenícia, né? Cilícia, você vai para o norte e aí você vira a curva lá e vai para o oeste. Ok? Então, eles foram para direções diferentes, né? Foram para direções diferentes. Ok? Enio, Olha. por favor, me confirma aí, de Antioquia da Síria para a Cilícia. É isso que o senhor está falando, que a direção aí seria para o oeste, ok? Não, Cilícia. Cilícia, não Sicília. Ok. Obrigado, irmão. Obrigado. Porque a Antioquia, deixa eu ver aqui, a Antioquia da Síria... A Antioquia da Síria, ela está perto de Tiro, Cesareia, Damasco, Tamidó, Chipre, Pafos, quer dizer, ela está ali no meio de toda essa região, abaixo da Ásia Menor, ao sul da Ásia Menor. Não, peraí. Não tem um mapa aí, Enio. Tem um mapa aí, Enio. Então, vá, põe um mapa aí, por favor. Gosto dos sabidinhos aí. Vamos lá, obrigado. Ok, muito bem. Não, você tem que ir na Síria aí, ó. Aqui, ó. Você tem que ir no sudoeste do mapa aí. Pronto, eu encontrei, irmão, no mapa que o irmão compartilhou aqui. Mas essa foi a minha pergunta. Qual era a direção, tá? Mas eu já compreendi aqui. Inclusive, o mapa que o irmão compartilhou é o mesmo que eu estou olhando aqui, aquele mapa que a gente tem na contracapa da Bíblia. A primeira eu falei Fenícia, mas eu me enganei, o que eu queria dizer é Cilícia. Você vê a Cilícia na Ásia Menor, ali, abaixo de Ideia, ali, Listra, Icônia, e você vê, então, está na Síria. Deixa eu ver um negócio aqui. Você está vendo o mapa aí onde está a Síria? Deixa eu ver, eu tenho outro aqui, Enio. Peraí, tá aí, Enio, esse aí é maior. Tem um maior aí, Enio. Então, olha a Síria, olha a Antioquia, onde é que está, lá em cima. Isso. Então, para eles ir para a Cilícia, dá para você seguir aí com a flechinha, não? Sandro? Ok, a Cilícia. Mostra a Antioquia, da Síria. Então, para ir para Chipre, você vai para o sudoeste. De Antioquia de Síria, para ir passar pela Síria, indo para a Cilícia, você tem que ir norte e oeste. Não, de Antioquia para a Cilícia. Não, mas tem que subir primeiro. Porque eles passaram pela Síria. Eu entendo que eles foram não foram de barco, né? Se eles foram de barco, então eles foram direto para o oeste, para a Cilícia. Mas eu acho que eles não foram de barco, de navio. Então eles subiram. Você está vendo aí? Não tem esses pontuados aí? Isso. Então, esses pontuados aí... Não, então, mas você está vendo essa... exatamente, que cor é essa aí? Tá, pela numeração é mais fácil, meu professor. 7 e 8. Numeração em preto aí, ó. Sim, preto mas olha aquela linha vermelha ali, não é vermelha, é ruge, como é que é? É grenar, rosa grenar. Esse é o trajeto. Olha, norte e depois para o oeste. Na verdade, para o sudoeste, né? Então, muito bem. Obrigado. Deixa aí, não tira ainda não. Não tira ainda não.
Volta lá, por favor. Deixa eu ver onde é que está a Seleucia. Deixa eu ver se eu acho o Seleucia aí. Não. Deixa eu ver onde é que é Seleucia aqui. Peraí. Abaixo de Antioquia, hein? Não está escrito não, mas é ali mesmo, né? É abaixo de Antioquia, está entre Antioquia e Síria. É o porto, eu acho que é o porto de Antioquia, né? É. A 25 quilômetros de distância da desembocadura do rio Orontes. Aí não estou vendo o rio Orontes aí, não, mas... Ok. Então, eu acho que seria o porto de Antioquia, porque na primeira viagem, desceram de Antioquia até Seleucia, que fica ali abaixo de Antioquia. Aí eles foram para Chipre, Salamina, e depois de Salamina, então... Não, Seleucia... Diz aqui Seleucia, Chipre, que ficava, na verdade, Seleucia, desceram a Seleucia, e aí foram para Salamina. Salamina já era já na ilha de Chipre. Ok? Salamina aqui, ó. Muito bem. Obrigado. Mais ou menos claro? Claríssimo. Muito bem, obrigado. É interessante essa discussão aí dos dois, e vamos terminar aqui no final, terminando aqui o capítulo. É interessante essa discussão dos dois aí. Paulo, eu acho que Paulo era muito sábio, porque, olha só, não há necessidade de ficar debatendo, contrariando. Não há necessidade de fazer isso. Não há necessidade de ficar contrariando o seu companheiro de trabalho. Ok? Então, na verdade, Paulo, para evitar problemas com João Marcos, que já teve problema na primeira viagem, é melhor não levar, não. Não. Eu, você, Barnabé, nós já fizemos um trabalho bom junto, fizemos um trabalho junto aqui em Antioquia da Síria, e não vamos levar João Marcos, não. Mas Barnabé insistiu, porque, entre outras coisas, Barnabé era primo de João Marcos. Então, o que aconteceu? Se separaram. Não adianta você trabalhar com alguém e ficar debatendo você o tempo todo. Não adianta você ficar trabalhando com alguém e fica te contrariando. Não. Tem ponto de vista diferente? Então, fica no seu canto, eu fico no meu. Cada um fica no seu canto. Não há necessidade de ficar discutindo, brigando. A gente não concorda, não tem problema. Não quer dizer que eu estou certo, você errado, não quer dizer que você está errado, eu estou certo. Ou que eu estou errado, você é certo. Fica no seu canto, fica no meu, faço o seu trabalho, eu faço o meu. E vamos crescendo e aprendendo cada vez mais e não vamos ficar brigando, porque se fica discutindo, não está trabalhando para Deus. Discutindo, não. Contrariando e se opondo uns aos outros. Então, Paulo falou, olha, não levo, não. O Barnabé falou, eu levo. Tá bom, então fica com João Marcos. E Barnabé levou João Marcos e fez uma segunda viagem missionária de Antioquia da Síria, mas foi para a ilha de Chipre e levou João Marcos. Paulo chamou Silas, o profeta Silas, e ele, então, partiu, certo? Ao norte, como falei, pela Síria e pela Cilícia, certo? Confirmando as igrejas. E aí o que acontece aqui? Aqui é o início da segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé, só que Paulo levou Silas foi para a Síria e para a Cilícia, e Barnabé levou João Marcos e voltou para a ilha de Chipre. Capítulo 16, certo? Capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18,
Deixa eu ver aqui. Não, peraí. Deixa eu ver onde é que termina aqui. Onde é que termina? Ok. O capítulo 16, o capítulo 15, não, 16, o capítulo 17, e até praticamente ali no versículo no final, não, antes do final do 19, antes do final do 18, Paulo começou a terceira viagem. Então, já no capítulo 19, ele está na terceira viagem. Ok? E contextualizando tudo isso, é que estamos vendo aqui a propagação da restauração do reino de Israel, mas Paulo foi chamado para propagar a restauração entre os gentios. Entre os gentios, certo? Lembrou bem. Entre os gentios, e é claro que onde é que os gentios moram? Na Gentilândia, certo? Na Gentília. Eles moram na Gentília. A Gentília é todo lugar menos a Judéia. Então, você vê Paulo fazendo viagens missionárias, mas interessante que na primeira viagem ele levou Barnabé, que era um helênico, mas Barnabé concordava com Paulo plenamente, né? Nós já vimos isso. Ele que introduziu Paulo aos apóstolos em Jerusalém, e levaram um judeu da nata chamado João Marcos, que deu problema. Na segunda viagem, nós notamos Paulo levando um profeta que estava bem por dentro da resolução de Jerusalém, do concílio de Jerusalém. Ele que escreveu as cartas. Ele e o outro profeta, Judas e Silas e o Judas, dois profetas, que escreveram a carta e levaram a carta e explicaram tudo aos irmãos de Antioquia. Né? De Antioquia. Deixa eu ver para onde mais que eles foram. Deixa eu ver aqui. Antioquia, só em Antioquia, né? Então, Paulo é sábio. Quem que ele chamou? Judas? Digo, Silas? Teria chamado Judas também. Mas Judas voltou para Jerusalém. Quando Paulo não pôde levar Barnabé, ele chamou Silas. Eu até acho que se Judas estivesse lá, ele teria levado Judas também. Mas levou Silas, um que está na mesma página com ele. Na mesma página. Barnabé, sendo primo de João Marcos, levou João Marcos para a ilha de Chipre e provavelmente deu muitas instruções a João Marcos. Instruiu bem João Marcos. Basta dizer que no futuro João Marcos se tornou um grande lenitivo de Paulo. Um grande lenitivo é... Qual a palavra lenitivo? Não é refresco, é... Consolo. Consolo, né? Grande Fonte de ânimo. Hã? Fonte de ânimo. Refrigério, obrigado. Refrigério. Refrigério para Paulo, porque João Marcos era da circuncisão. Mas ele, nessa altura, ele já tinha entendido tudo e era um grande refrigério para Paulo e estava apoiando Paulo. Mas isso depois, pela instrução, provavelmente, de Barnabé a ele. Lá na ilha de Chipre. Provavelmente. Ok? Então, nós notamos a sabedoria aqui, a propagação da restauração e a sabedoria envolvida nisso. Né? Então, se você vai... Por exemplo, se você vai enviar um missionário para o Japão, eu acho que seria bom enviar um Nisei, né?
Enviar um Nicei. Já conhece a língua, um que é convertido, talvez convertido do budismo, vamos dizer assim, e entendia sobre o budismo, aí ele podia ir lá fazer um trabalho. Temos que ser sábios. Temos que ser sábios. Se você não é bem-vindo num local, numa congregação, vá fazer o trabalho noutra congregação onde você é bem-vindo. O negócio é trabalhar para Deus. Não é discutir, não é brigar, não é criar confusão. Nada. Cada um trabalha como pode, como sabe, aonde pode, entendeu? Faz sentido, não? Inclusive, irmão Hélio, essas controvérsias que estavam havendo aí com os judeus com relação a essa circuncisão, isso nos deixa uma grande lição, porque, como você bem falou aí, temos que ser inteligente, mente aberta, sábio. Em determinados momentos, quando você depara com pessoas que têm controvérsia contra aquilo que você está falando, e você não quer deixar escapulir aquela pessoa, é muito sábio você parar por ali e deixar as outras questões mais para frente, né, para ir devagar, colocando na cabeça dessa pessoa aquilo que você gostaria de colocar. Naquele momento, não é possível você colocar, porque você vai contra a parede e vai voltar, e você vai perder aquela pessoa. Então, é utilizar a mente, a cabeça, a sabedoria e saber o momento de parar, depois avançar. É isso que eu entendi, tá certo? Falou certo. É isso aí mesmo, acertou em cheio a meu modo de ver. A meu modo de ver, você falou muito bem falado. Muito bem, mais alguma pergunta ou comentário? Ô, Enio, eu estava aqui prestando atenção nisso e você, de forma especial, vai saber o porquê desse meu comentário. Pode ser que uma situação de desavença, como Deus usa tudo para o bem daqueles que amam a Deus, e como o propósito do Senhor é a multiplicação da salvação, né? Então, até uma situação dessa de desavença poderia ser uma providência divina ou uma permissão divina para que a palavra realmente se multiplique, né? Peraí, Então, não entendi uma palavra. O que seria a providência aí? A providência, aí a questão é essa, seria uma providência ou uma... O que seria a providência? Fala de novo, não entendi antes disso. Por exemplo, a desavença de entendimento entre dois trabalhadores. Sim. Então, ou é uma providência ou uma permissão divina, um consentimento de Deus, para que haja uma multiplicação ao invés de uma soma. Porque dois estão somando, né? Os dois juntos ali concordando em tudo. Mas houve uma divergência que não era um fator doutrinário, né, da sã doutrina, mas de opinião sobre se faz dessa maneira ou daquela. Aí um vai para um canto, outro vai para o outro. Isso é uma permissão ou uma providência de Deus? Olha, eu acho que tanto faz a permissão como a providência, porque, na verdade, como você deixou bem claro, eu entendo, como você falou, que Deus quer o crescimento, quer a conversão de almas. Não adianta nada Paulo, Barnabé e João Marcos ficarem brigando, entendeu? No lugar de ficar apoiando um ao outro, concordando, crescendo ali, salvando alma. Então, já que é assim, Paulo falou, não, eu não levo. Você quer levar? Então você fica, leva para onde você quiser, eu não levo. Então, eu creio que eu não vejo nada de errado nisso, porque, na verdade, tanto Paulo e Silas fizeram um bom trabalho, como Barnabé e João Marcos fizeram um bom trabalho. Entendeu?
Então, na verdade, por que ficar brigando? Deus quer o bom trabalho ou a briga? É o bom trabalho. Então, eles não podiam concordar, certo? Então, se separaram. Mas não é que se separaram, não é que se tornaram inimigos. Não, não. Tem gente que discorda do meu ensino, às vezes até publicamente, mas eu não considero ninguém meu inimigo, converso com a pessoa do mesmo jeito, faça o seu trabalho, meu irmão, pensa do jeito que você pensa, eu faço o meu trabalho pensando do jeito que eu penso, e não vamos brigar, não. Não vou brigar, não. Não tem sabedoria na briga. Não tem sabedoria, né? Inclusive, nós devemos ser tardios em se irar, né? Eu já me irei. Eu lembro 2 vezes que eu me irei. Uma vez eu me irei contra 2 presbíteros, uma vez eu me irei contra um outro evangelista, mas depois, quando eu fui dormir, nada de cabeça quente, continuam sendo meus amigos, meus, né, trabalhadores, faço o seu trabalho, eu faço o meu, vamos dizer assim. Então, eu acho que, se é permissão ou providência de Deus, eu acho que seria até os 2. Eu não sei, não, mas eu vejo que Paulo foi sábio. Não adianta trabalhar com alguém que vai ficar causando problema. Por que se você pode trabalhar com outro que não vai causar problema? Entendeu? E Barnabé e João Marcos se entenderam bem. A gente não nota nada de discordância entre eles. João Marcos Barnabé, inclusive, o nome dele significa consolação, né? Parece, né? Filho de exortação. Filho de exortação. Ele deve ter exortado muito João Marcos. Aí, lá na ilha de Chipre, entendeu? Então, João Marcos virou neto de exortação. Virou o quê? Neto de exortação. Por que neto? Porque o Barnabé era filho? Como é que é? Ué, porque se o Barnabé é filho e ele exortou muito João Marcos, ué. Tá certo, Então, eu não vejo problema nenhum em não trabalhar com alguém que você vai ter conflito. Ô, meu irmão, você pensa do seu jeito, vai fazer o seu trabalho. Eu penso do meu jeito, vou fazer o meu trabalho, vamos trabalhar para Deus. Não vamos ficar brigando. Ou por outro lado, né, irmão Ender? Porque como o apóstolo Paulo era um homem perfeccionista, muito zeloso, né, pelo seu trabalho, muito zeloso pela palavra, o João Marcos talvez não preencheria as características, né, dele, lá, do trabalho dele. Né? Então, poderia ter sido isso também. Né? Muito bem. Enio, Oi. É e não é. Eu não concordo com o que você falou. Foi aí que concorda. Foi aí que começou o nepotismo, sabia? A briga de Paulo com o Barnabé vai sair. Aí Ele sabia que ia dar isso. Começou aí, ó. Entendeu? Mas olha, eu vou discordar com você. Porque, olha, tem igrejas, viu, irmão? Eu vou discordar e concordar. É e não é. Não é. Você sabe que tem igrejas que têm muitos parentes convertidos ali, membros daquela congregação. O que não pode é haver nepotismo, como você fala, não pode ser a vontade daquela família. Mas olha, isso aí chama em termos homiléticos, pelo que eu lembro, faz tempo que eu não uso isso, é uma conversão homogênea, que chama. Homogênea. É um grupo de pessoas relacionadas de uma maneira ou outra que se convertem. Por exemplo, um monte de imigrantes haitianos no Brasil que se convertem. Então, constitui uma congregação
uma conversão homogênea. Um monte de parentes, um monte de ciganos que se convertem. Então, é uma conversão homogênea, entendeu? Então, na verdade, a gente, o único parente que a gente nota, a gente não sabe se Paulo tinha algum parente cristão, porque diz que ele tinha um sobrinho, né? E uma irmã. Não sabemos se a irmã era cristã ou não. Agora, Barnabé e João Marcos, e você sabe, então, Maria, mãe de João Marcos, seria, então, a tia de Barnabé, né? Tia de Barnabé, Maria. Prepara um estudo sobre esse tema aí que vai dar pano para manga. Porque nem vou entrar em detalhes, senão... Enio. Oi. O Paulo, ele cita alguns parentes, viu? Lá em Romanos 16, correto ou não? Sim. Não por nomes, né? Mas não por nomes, é verdade. Ele cita nome. Em Romanos, né? Romanos 16, ele fala, eu acho que ele fala meu parente Herodião. Vamos ver lá. Deixa eu ver aqui, peraí, você tem razão, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá em Romanos. Parentes. Deixa eu ver aqui, em Romanos 16, 7. Versículo 11 também, né? O 11 eu não sei, não. 11, deixa eu ver aqui, o 11, deixa eu ver. Meu parente Herodião, sim. E no 12... 16, 7. 16, 7 também, né? Meus parentes. Andrônico e Júnias, meus parentes. O 21 também. O 21 também diz... Lúcio, Jason e Sosíspatro, meus parentes. É verdade. Eu me enganei mesmo. Eu estava pensando mais lá em Atos, mas em Romanos tem mesmo. Você está certo. Vários parentes. Não, o senhor não está errado, não. É sim e não. Obrigado. Não está em Atos, mas está em Romanos, né? Exatamente. Exato. Ainda bem que a gente tem aí umas pessoas aí também que é bom estudar com aqueles que também têm um bom conhecimento, porque vai aprendendo ainda mais, vai consertando uma coisa, outra. A Mali falou primeiro aqui, viu, Luciana? A Mali estava dizendo que ela falou primeiro. É nepotismo, hein? É nepotismo aí, ó. Eu sei. Mas eu sei. Escuta a esposa. Mas ela falou que o marido não escuta a esposa, então... Não, mas ela tá certa mesmo. Na realidade, eu sei que ela falou primeiro, mesmo sem ela falar. Rapaz, eu estou aqui cercado, viu? Ok, mais alguma pergunta ou comentário final? Vamos terminando, vou jantando.